tempo. É com Ele a nossa luta. É com Ele a nossa luta. Não há coisa nova sobre a terra. Todo o conhecimento é apenas lembrança. Essa é a nossa sentença, de que toda novidade não passa de esquecimento. O ponto, círculo de luz. Eu não me lembro de seu nome. Eu não me lembro. Ele me fez morrer dentro dele 100 anos. Depois me animou e disse: quanto tempo estiveste aqui? E eu respondi: um dia. Ou quem sabe parte de um dia. Então ele deixou de sonhar comigo. Ou fui eu que deixei de sonhar com ele. Mas antes, como tudo começou, os olhos feche os olhos. Sei que eu perdi tantas coisas que eu não poderia contá-las. E eu descobri que essas perdas são o que é meu. Sei que os meus olhos estão perdendo o amarelo e o negro do mundo. E eu penso nessas cores impossíveis como não pensam aqueles que podem ver. Meu pai está morto. E ele está sempre ao meu lado. Porque quando eu quero recitar um verso de qualquer poeta, eu faço, me dizem, com a voz dele. Só o que está morto é nosso. Só é nosso aquilo que vivemos, depois esquecemos e depois lembramos. E isso é nosso. Não há paraísos que não os paraísos perdidos. Aquele que não perde é aquele que não tem. Beatriz, eu me lembro como se fosse hoje. Você me levou por caminhos indiretos ao Aleph. Aleph, o ponto luminoso, secreto, perdido, de onde um homem ou uma mulher pode ver todas as coisas, lugares, paisagens, vistas de todos os ângulos ao mesmo tempo. Eu vi rios, nuvens, caminhos, espuma, pedra, sombra, amarelo, cidades, muros, muralhas, fendas, frestas, galerias, casa de meu pai, paletó de meu pai, mão de meu pai, braços homens, pernas mulheres, dançarina de tango, violenta cabeleira, corpo perfumado, câncer no peito. Letras, traços, símbolos, retas, pontos, enciclopédias, trevas, luz.
Não, não é isso. Como te contar do Aleph que a minha memória mal e mal abarca? A questão é que nesse instante gigantesco eu vi milhões de atos agradáveis, atrozes. Nenhum me assombrou mais que o fato de todos ocuparem o mesmo ponto. O que os meus olhos viram foi simultâneo. O que eu tento te contar é sucessivo, porque a linguagem é assim. Mas alguma coisa eu te contarei. Fogo, 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 dia, noite, 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 cavalo, montanha, barco, mar, cavalo, montanha, barco, mar, barco, mar, barco, montanha, barco, mar, barco, montanha, barco, mar, barco, montanha, barco. Ai, cavalo, 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 água, ar, 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 carne, sangue, 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 olho, 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 olha, olha. Olha, 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 olha,
Vi minha cegueira. Minha modesta cegueira. Modesta em primeiro lugar, porque ela é cegueira total de um olho e parcial do outro, mas tem umas cores que eu consigo decifrar: o verde, o azul. Tem uma cor que nunca me foi infiel: o amarelo. Eu me lembro que quando eu era menino eu me demorava diante de uma jaula do zoológico, e era justamente a jaula dos tigres. Eu me demorava diante do amarelo dos tigres. Quantas vezes eu vi o velho tigre ir e vir pelo seu caminho, sem suspeitar que esse caminho era a sua prisão. Eu estou te contando dos tigres porque com o tempo me foram abandonando as cores e foram me restando uma vaga luz, a sombra e o amarelo. O amarelo dos tigres, dos poentes, dos fulgores. Fulgores. Eu gosto dessa palavra. E agora eu chego ao inefável centro do meu relato, Beatriz. Eu vi numa gaveta da escrivaninha, e a letra ela me fez tremer, cartas obscenas, claras, incríveis, que você escrevera a muitos homens, nenhuma para mim. Eu vi o teu fogo secreto e ardente. Eu vi a tua louca obscenidade por trás da tua discreta elegância.
Eu vi os teus gritos, os teus músculos, as tuas manhãs. E mais uma vez triunfaram a perplexidade, a humilhação e a inveja. Eu vi a relíquia cruel do que deliciosamente fora você, e eu entendi a engrenagem do amor. Depois eu vi no Aleph a terra e na terra o Aleph, e eu senti vertigem porque você sorria, e não era para mim. E eu chorei. Porque os meus olhos haviam visto esse objeto secreto que nenhum homem tem olhado, mas que nenhum homem esquece. O universo. O inconcebível universo. Eu senti infinita veneração, infinita lástima. Beatriz, eu fui em sua busca até a cidade dos imortais. Lá não havia nem um único homem imortal, nem mulher imortal, ninguém. Mas na saída, no último portão, havia um pequeno homem que mais se parecia com um cão, era um troglodita. Eu já não me lembro se fui eu que lhe botei o nome de Argos, o velho cão moribundo da Odisseia de Ulisses, ou se ele já tinha esse nome desde então, e ficamos nós dois, assim, Argos e eu, e assim foram morrendo os dias. Eu me questionei se a memória é algo que se tem ou algo que se perde. Mas algo parecido com a felicidade aconteceu uma manhã. Choveu com lentidão poderosa. Eu corri para receber a chuva nu. Argos, não menos feliz que eu, também se atirava aos vívidos aguaceiros numa espécie de êxtase. Argos, de braços erguidos para o céu, gritava, torrentes rolavam-lhe do rosto. Não era água, eram lágrimas. Argos, cão de Ulisses, Argos, esse cão atirado no esterco. Ai. Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuirmos que nada é real. Ei, o que é que você sabe da Odisseia? A prática do falar lhe era penosa. Eu tive de repetir a pergunta. O que é que você sabe da Odisseia? Argos então disse: muito pouco. Menos que o mais pobre dos poetas. Já terão passado mais de 10.000 anos desde que eu compus a Odisseia. Tudo me foi esclarecido naquela manhã. Os trogloditas eram os imortais, o pequeno Argos era o grande Homero. Beatriz, a minha memória, assim como a sua, é porosa para o esquecimento. Eu mesmo, com o tempo, eu estou perdendo os traços do teu rosto. Mas isso agora não tem mais importância. Somos a mesma pessoa.
Você já está em mim. Eu vi rios, nuvens, caminhos, espuma, pedra, sombra, amarelo. Eu vi um menino de olhos arregalados, um menino que gostava de amanheceres. Eu vi uma menina que eu nunca esquecerei. Vi-a enquanto eu pude ver. Pela janela do meu quarto, eu vi o sol brilhar em toda a sua glória. Essa história é para você. Porque nós somos feitos daquilo que lembramos. O que todos nós sonhamos nessa mesma hora? Sonhamos que o tempo para nós, mas ele vai e não volta. Sonhamos que vemos o nosso rosto por trás do nosso rosto, que vencemos as prisões invisíveis, muito mais terríveis e cruéis do que as reais, que desvendamos esses dois impostores, o sucesso e o fracasso, que compreendemos esses dois irmãos gêmeos, o novo e o velho. Sonhamos com a memória inesquecível e já esquecida de todas as coisas, que o passado é indestrutível e que o esquecimento é ao mesmo tempo uma vingança e um perdão. Sonhamos com as formigas que nos lembram as gerações dos reis. Sonhamos que também somos um monstro perdido no labirinto. Sonhamos com o jasmim. O jasmim que não pode saber que é sonhado. Sonhamos que salvamos o nosso sonho. E que existem instantes de eternidade. Sonhamos. A vida não é um sonho, mas ela pode chegar a ser um. Essa noite vem nos revelar que a morte é mais inverossímil do que a vida. Isso quer dizer que você não está só. Eu estou aqui ao seu lado. Não faz falta o toque de minha mão, nem as minhas palavras. Eu estou aqui silenciosa e sem dúvida sorridente ao perceber que te assombra e te maravilha esse fato de que ninguém pode morrer. Essa noite você pode chorar como um
homem. Pode deixar que pelas suas pálpebras as lágrimas escorram, porque agora sabe que não existe nada que seja imortal e que não projete sua sombra. Essa noite vem nos dizer sem palavras que devemos entrar na morte, como quem entra em uma festa. Vem que esse eu guardei só pra você. Vem que vai ser o maior de todos. Você está preso ao Aleph. Aleph. Selo e envelope. Carimbo. Metáfora, letra, lágrima. Ferro, cinza, século. Deus. Mundo. Olha. Como te contar o que está acontecendo? Um dia, perdido em minha memória, eu avistei um ponto de 2 ou 3 centímetros de uma luz quase intolerável. Eu pensei tê-lo visto e tê-lo lentamente esquecido, mas não. Eu o vi e desde então eu não parei mais de ver. E todos os acontecimentos que se sucederam foram ilusórios. Eu não estou aqui. Eu estou em um porão olhando para um ponto. Aquele que viu o Aleph não pode mais se lembrar de si. Há quanto tempo eu estou preso aqui? Percebi que era inútil essa pergunta. Seria o mesmo que tentarmos responder: quantos dias vivemos de nossa vida? E quantos não atravessamos dormindo? Antes fosse um cárcere de pedra, eu encontraria alguma forma de escapar. Mas como fugir do Aleph? Como fugir das visões do infinito? Um homem se confunde gradualmente com a forma do seu destino. Um homem é, afinal, as suas circunstâncias, mais do que um cego, mais do que um decifrador. Eu era agora um prisioneiro. Quis então recordar tudo o que eu sabia.
Eu gastei noites inteiras rememorando todos os cães que eu havia visto. As mãos que eu havia cumprimentado. As árvores. As folhas. Os pássaros. O rosto das pessoas que haviam passado por mim. Eu me debrucei sobre esse assunto. Rostos. Quantos mil rostos eu não teria visto até aqui? No início eram poucos e caóticos. Depois eles foram se multiplicando e se tornando precisos. Eu vi as cicatrizes, as imperfeições, as semelhanças. Eu vi o esplendor de rostos brutais, inquietantes, perfeitos, e mesmo assim esquecidos. Agora eles voltavam para mim. De toda essa nuvem de rostos que haviam passado pelos meus olhos, quantos me marcaram? E por quê? O que faz com que um rosto seja guardado para sempre em nossa memória enquanto todos os outros se desfazem? Depois os rostos rememorados se misturaram e se tornaram um só, que acabou por se dissolver. Quis então recordar todas as ruas que eu havia percorrido. E cheguei a lugares em que eu nunca estive e que a minha fantasia pôde preencher de cores fulgurantes, torres infinitas e homenzinhos luminosos que caminhavam dançando. Assim eu fui vencendo o tempo. Assim eu fui entrando na posse do que já era meu. Um dia comecei a avistar uma lembrança precisa. Era uma das tradições do Deus, o Todo-Poderoso, prevendo que no fim dos tempos ocorreriam muitas desventuras e ruínas, escrever no primeiro dia da criação uma mensagem mágica. Escreveu-a de modo que não a tocasse o azar e que ela chegasse às mais distantes gerações. Ninguém sabe em que ponto a escreveu, nem com que caracteres. Mas consta-nos que perdura secreta e que um dia um eleito a lerá. Se eu estava preso ao Aleph, então eu estava no fim dos tempos, e algo aqui me daria acesso à sua escritura. Como se no Aleph pudesse também existir uma mensagem mágica que, lida corretamente, me concederia libertação. No âmbito da Terra existem formas antigas, indestrutíveis. Qualquer uma delas podia ser o símbolo buscado. A mensagem do Deus poderia estar no desenho de uma montanha, no caminho de um rio, na formação de um império, na configuração dos astros. Nas montanhas, terra, vento, pedra, areia, chuva, arranca, barranco, resto pedaço, resto tamanho, mora, desmora, desmorona, voa, leva, mexe, miragem, poeira, tudo nada. A mensagem não pode estar nas montanhas, nos rios
água, beira, margem, curso, fluxo, caminho, curva, areia, bloco, seco, oco, eco, ponto, final. A mensagem também não pode estar nos rios, nos impérios. Homem, mulher, sangue. Espada, escudo. Aço, ferro, sangue. Luxúria, soberba, ira, sangue. Seios, pernas, grito, rasgo, sangue. Fome, poder, sangue. Sede. Fama, sangue, mortos, 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 mortos. Palavras, cartas, espada, formiga, chão. No curso do tempo, as montanhas se aplanam, o caminho dos rios se desvia, os astros variam, os impérios se deformam. Eu pensei então em algo mais tenaz, algo que fosse invulnerável. Eu pensei nas gerações dos pastos, dos pássaros, dos homens. Talvez em minha face estivesse escrita a mensagem mágica. Talvez eu mesmo fosse o fim de minha busca. Lembrei que um homem passou a vida tentando desenhar a forma do universo. E no final de tudo compreendeu que havia desenhado o próprio rosto. Foi assim que eu me lembrei do tigre do zoológico de minha infância. Então a minha alma se encheu de felicidade. Eu imaginei a primeira manhã do tempo. Eu imaginei a mensagem sendo escrita na pele viva dos tigres, que se amariam e se gerariam eternamente para que os últimos homens a recebessem. Eu imaginei ser esse o sentido das manchas negras. Eu imaginei ser esta a razão da força dos tigres, guardando na pele um segredo que nenhum outro animal tem. Eu imaginei esse quente labirinto de tigres dando horror aos prados e aos rebanhos para conservar uma mensagem, um desenho, um sinal. Mais de uma vez eu disse que era impossível decifrar aquelas marcas. Se as marcas do tigre eram a mensagem do Deus, como eu poderia pronunciá-las? Seria uma mesma palavra? O mesmo som? Tigres. Eles nos avisavam o tempo todo. O velho tigre do zoológico de minha infância. Ele me dizia, mas eu era apenas um menino, eu não podia compreender. O velho tigre me dizia, mas eu era um menino, eu não podia compreender. O rugido era o som das manchas, e as manchas negras são a história do mundo, não as coisas que são, nem as que serão, mas as coisas que
Eu vi uma roda altíssima se fechando. Ela levava todas as coisas que foram, são, serão. Eu era um dos fios dessa trama. E todos aqueles que me acompanharam até aqui e não me abandonaram eram os outros. E bastava ver essa roda altíssima se fechando para compreender tudo e entendendo tudo. Eu soube que agora eu estava fora do Aleph. Essa história é para você. Porque nós sonhamos com aquilo que esquecemos. Estou de volta. Sai do labirinto. Posso novamente ver as formas e cores? Posso te olhar nos olhos e não temer que seja algo que não um simples olhar. Posso, enfim, descansar. Um dia sonhei que no chão havia um grão de areia. Voltei a dormir indiferente. Sonhei que despertava e que no chão havia 2 grãos de areia. Voltei a dormir. Sonhei que os grãos de areia agora eram 3. E foram assim se multiplicando até encher o meu quarto. E eu morria sob esse hemisfério de areia. Com enorme esforço eu tentei despertar. O despertar foi inútil. Beatriz apareceu e me disse: não despertaste para a vida, mas para um sonho anterior. Este sonho está dentro de outro sonho, e assim até o infinito, que é o número dos grãos de areia. O caminho que terás de desandar é interminável e morrerás antes de haver despertado realmente. A areia me enchia a boca, mas eu gritei: nenhuma areia sonhada pode matar-me. Nem existem sonhos dentro de sonhos. Eu percebi que eu não poderia mais sonhar. Esta seria uma das condições para o meu invencível propósito. Agora fora do Aleph, devo esquecê-lo. Devo deixar de sonhar. E imaginar. Me resta apenas lembrar. Cada homem poderá dizer
Mais recordações tenho eu sozinho do que as tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo. Por que não paramos as tardes, em algum momento das tardes, para recordar? Incrível e até inverossímil que não fizéssemos essa experiência todos os dias. O certo é que vivemos adiando tudo que é adiável, talvez porque no fundo nos consideremos imortais e acreditemos que tarde ou cedo realizaremos todas as coisas. Saberemos de tudo. Eu vi o rosto do jovem que eu fui. Tinha na época menos de 20 anos. A lembrança pareceu-me monumental como o bronze anterior à primavera. Eu pensei que cada uma de minhas palavras já havia sido esquecida em minha memória. Paralisou-me o temor de eu não mais existir para mim. Ao errar pelas cegas galerias, eu sinto às vezes que eu sou o outro. Eu me vejo de longe. Não temos as mesmas idades, o outro não sabe que eu existo. Ele não entrou no porão. É jovem demais e o futuro lhe guarda muitas possibilidades. O futuro guarda todas as possibilidades. Devo abandonar toda a premeditação de sonhar, todas as alucinações que vêm confundir os caminhos que me levam de volta. Sinto que eu estou fora. Logo eu estarei em casa. Mas o ponto, ele me persegue. Devo abandonar toda a premeditação de sonhar e tudo aquilo que possa me levar para o sonho. Devo não mais lembrar, nem imaginar, nem reparar. Mas o que eu estou fazendo? Voltei para ser cego e pobre. Voltei para ser real. Ninguém gaste uma lágrima. Ou rejeite esta declaração de maestria de Deus que me deu a um só tempo todas as coisas do mundo e a escuridão. Meus olhos só podem ver entre bibliotecas de sonhos. De fome e de sede morre um rei entre fontes de jardins. Enciclopédias, atlas, o Oriente e o Ocidente brindam as paredes, mas inutilmente. Como posso não sonhar, se olho para este querido mundo que se apaga e que se deforma, e que se parece a mim sempre a um sonho e ao esquecimento? Penso agora na fórmula dos tigres. Aquele que leu a mensagem corretamente não se preocuparia mais com os seus míseros problemas, nem com a sua mísera felicidade humana. Aí está a questão. Se eu li a mensagem corretamente, eu não me preocuparia mais comigo. Pois eu teria me tornado algo parecido com Deus. Saída, preso, fugir, voltar. Quem sabe ver, ódio, amar, ordenado, covarde, sangue, pedra, facada, sozinho, lava, ciúme, inveja, ódio, lava, amar, dura, fogo, firmamento, sangue, doce, música, fogo, chama, ciúme, horror, prazer, inveja, pecado, assédio, raiva, sem sair pra nada, sem facada, guerra, felicidade, sem sair pra nada, coincidência, guerra, compreensão, sujeito a
Vivi dentro do Aleph todas as possibilidades. Só não posso viver a possibilidade dele não mais existir. Dizem que Demócrito de Abdera arrancou os olhos para pensar. Demócrito não arrancou os olhos para pensar. Ele havia visto também. Não há como fugir do Aleph. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos depararemos com ele. Encantada por suas possibilidades, a humanidade esquecerá e tornará a esquecer que está jogando xadrez com os anjos, penetrará nas escolas, tomará o lugar do que antes presidia minha infância. Daqui a 100 anos, alguém encontrará os 100 pontos perdidos e lançados no espaço, que vistos simultaneamente dão acesso ao verdadeiro Aleph. Com isso desaparecerão do planeta o inglês, o francês, o espanhol. O mundo será Aleph. Não me importa. Continuo paralisado no mesmo porão, olhando e reolhando. Eu poderia voltar à minha antiga vida engrandecido dessas experiências, mas eu sei que eu nunca cessarei de olhar, porque eu já não me lembro mais de mim. Chego ao meu novo centro. Estou preso a esse ponto e dele eu não sairei mais. Preso e ao mesmo tempo livre. Longe. Dentro. Mais perto. Maior. Ele não mais me aterroriza, agora eu compreendo. E não importa se eu compreendo. Eu sou o Aleph. Fios dourados. O cromo fulgurante. A esfera infinita, a cegueira de luz. Pela janela do meu quarto, eu vi o sol brilhar em toda a sua glória. Suponho que eu já tenha dito todas as coisas que eu podia, mas eu não acho que eu tenha dito tudo. Eu sinto a juventude mais próxima de mim hoje do que quando eu era um menino. Eu não considero mais a felicidade inatingível como eu acreditava tempos atrás. Ela pode saltar sobre nós a qualquer instante. Quanto ao sucesso e ao fracasso, são dois impostores e, no fundo, irrelevantes. O que eu busco hoje é o prazer das amizades, das parcerias, do pensamento. E ainda que possa parecer demasiadamente ambicioso, há a sensação de encontrar e de ser encontrado. Ao cabo dos anos tenho observado que a beleza, assim como a felicidade, é frequente. Não passa um dia em que não estejamos por um instante no paraíso. Não há ator, por medíocre que seja, que não tenha em algum momento encontrado a sua verdade maior. Não há poeta, por medíocre que seja, que não tenha escrito o mais belo verso da literatura. A beleza não é privilégio de uns poucos. Será muito raro que esse momento que nos abarcou até aqui não tenha conservado para alguém pelo menos uma só palavra, um só instante, digno de acompanhá-lo até o fim. Essa história é para você.
Porque nós somos aquilo que perdemos.